Boa noite! Gente, eu não sei vocês, mas aqui tá uma correria daquelas. Então hoje estamos meio no improviso porque eu não tô em casa, mas tá tudo bem. Só fala pra mim se a internet tá boa. Deixa eu ver se eu consigo acenar pra todo mundo. O áudio tá bom aí, gente? Vocês estão ouvindo legal? Tá cortando a internet? Como é que tá? Vão me avisando aí, tá? Que eu só tô fazendo uma tabelinha aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então hoje a gente desmistifica a história do Q3 e do Q5, né? Principalmente agora. Oi, Bruno! Que bom te ver por aqui. Principalmente porque agora a gente está tendo muita demanda de LTCAT, né? Então eu acho assim que é extremamente importante que vocês saibam fazer o LTCAT de maneira correta para vocês não onerarem a empresa, nem no recolhimento mensal, nem depois num passivo trabalhista aí, né? No passivo previdenciário no caso, né? Para isso não estar acontecendo com vocês. Então, não, aqui tá errado. 38 aqui 4 horas. Gente, aproveita que eu tô terminando uma tabela aqui e já compartilha essa live com outros profissionais aí da segurança do trabalho, para que todo mundo fale aí a mesma língua, tá? Então vamos lá. Eu acho que deu, né? Quem tinha que entrar já entrou, já se passaram aí dois minutinhos para a gente poder começar a conversar. Então, gente, hoje obrigada, Berlese. Então, é o seguinte, antes da gente começar a falar do Q3, do Q5, o que é, né, esse fator de dobra, então, acho que primeiramente a gente tem que definir o que é o tal do Q. Então, esse Q maiúsculo, esse Q minúsculo, né? Como que a gente descreve essa nomenclatura? Então, o Q, ele é o fator de dobra, ou a gente também pode chamar de IDD, né? Índice de duplicação de dose, ou chamar de ER, que é o Exchange Rate, que é a taxa de troca. Tá? Então, ele tem algumas nomenclaturas e na verdade, serve tudo para a mesma coisa. Então, o que seria esse fator de dobra? Gente, eu vou deixar, se vocês tiverem pergunta, coloca ali na caixinha, tá? Só porque eu não quero perder o foco do raciocínio. Então, vamos lá. Foi tudo na mão mesmo? Então, o que eu fiz? Eu quero que vocês percebam aqui. Para vocês entenderem o que é a taxa de troca, o que é o quê, vocês têm que entender as tabelas tanto do anexo 1 da NR15 quanto da NHO 01. Então, vai lá. Então, aqui, ó, para vocês perceberem, eu tenho a minha tabelinha da NR15. Então, eu tenho 85 decibéis para 8 horas. Mais 5, 90 decibéis, 4 horas. Tá? Os contrários, né? 95 decibéis, 2 horas. 100 decibéis, 1 hora. O que isso significa? Significa que a cada 5 decibéis, o meu tempo permitido de exposição cai pela metade. Então, esse aqui é o Q. Q igual a 5. Né? Cada 5 decibéis cai pela metade. Isso daqui é uma tabela do anexo 1 da NR15. Ok? Perfeito. Boa noite, Dionel. Então, agora vamos lá para a tabela da NHO. Na NHO é um pouquinho diferente. Então, eu tenho que 85 decibéis para 8 horas. O 85 é padrão para ambas as tabelas, tá? Tanto da NHO quanto da NR15. Aí, você tem que 88 decibéis, o tempo cai pela metade indo para 4 horas. 91 decibéis, 2 horas. E 94 decibéis, 1 hora. Ou seja, a cada 3 decibéis, o tempo de exposição cai pela metade. Isso é a taxa de troca 3, que é igual a 3.
Então, vocês percebem que tem uma diferença, né? É o Q3 e o Q5. Ótimo! Esclarecido o que é o Q, a taxa de troca, então agora a gente tem que definir da onde que sai toda essa zona e essa confusão, porque tem gente que fala assim, eu vou usar o Q5 para laudo de insalubridade, PPRA, e eu vou usar o Q3 para o LTCAT. Então a gente tem que ir agora lá para a parte da legislação, tá? Então, o que está falando a nossa legislação? Então, o mais antigo da nossa legislação é o Decreto 3048. Assim, não vou me ater aos muitos mais antigos, né? Porque eu acho que não faz muito sentido. Então, o Decreto 3048, que é do dia 6 de maio de 1999, ele cita o seguinte no artigo 68. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como metodologia e procedimentos de avaliação pela Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança, que é a Fundacentro. Ok, então o que ele fala no artigo 68? Ele fala o quê? Que a gente tem que considerar os agentes nocivos, classificar de acordo com o limite de tolerância da legislação trabalhista. Sendo olha só, o Jonathan tá afiado, artigo 68, isso aí. Então, ok, é o limite de tolerância da NR15. E metodologias e procedimentos da NHO. Então, eu acho que é importante que a gente defina aqui o que significa metodologia e o que significa procedimento. Metodologia, lá dá um Google aí, que você vai encontrar a seguinte definição para a metodologia. Corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa, um método. Ok. E o que é um procedimento? É um modo de fazer. É uma técnica, é um processo, um método. Então, gente, a metodologia e procedimento da NHO, quando você lê a NHO 01, que é o foco aqui para a gente falar do Q3 e do Q5, essa questão da nossa norma de higiene ocupacional, ela fala o seguinte, que o equipamento ele tem que ser aferido antes e depois da dosimetria, que ele tem que ser colocado na zona auditiva do colaborador, que você tem que colocar no ouvido mais atingido, né, para não ocorrer, tem que observar as interferências e blá blá blá. Isso são procedimentos, uma metodologia, como que você tem que seguir. Porém, o limite de tolerância, como fala o próprio artigo 68 do decreto 3048, ele fala o quê? Que ao limite de tolerância da legislação trabalhista. Ok? Aí, em 2003, o decreto 3048, ele foi alterado, não foi revogado, ele foi alterado pelo decreto 4.882. Anotem esses decretos porque eu quero que vocês vão procurar, tá? Não aceitem qualquer explicação. Eu sempre me baseio e me fundamento muito bem no que eu estou falando para vocês. Então, assim, aceito discussões técnicas. Eu sei que tem gente que fala que é o Q3, eu sei que tem gente que fala que é o Q5, porém eu quero dar o meu ponto de vista diante de todas essas legislações que eu estou falando aqui para vocês. Então, anota. O primeiro que eu falei foi o decreto 3048, artigo 68. O segundo que eu estou falando é o artigo 4.882, de 18/11 de 2003, tá? E ele fala o seguinte, as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como metodologias e procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a Fundacentro. Mais uma vez, ele está falando o quê? Limite de tolerância da legislação trabalhista. Boa! Aí, em 2006, saiu uma instrução normativa, a instrução normativa número 11. E nessa instrução normativa número 11, no artigo 180, citava o seguinte, a exposição ocupacional a ruído
dará ensejo à aposentadoria especial quando o NEM se situar acima de 85 decibéis. Aplicando, letra A, os limites de tolerância definidos no quadro 1 do anexo 1 da NR15. Letra B, metodologias e procedimentos definidos na NHO 01 da Fundacentro com as fórmulas ajustadas para incremento de duplicação de dose igual a 5. Ou seja, então essa instrução normativa falou que era para fazer a fórmula ajustada do NEM para o Q igual a 5. Aliás, gente, vocês sabem aquela fórmula que às vezes você encontra lá. Tem um manual da aposentadoria especial que o INSS lançou em 2018. Né? Então, ele é um manual, ele é um orientativo, ele serve ali para você ter algum parâmetro. E lá no manual do INSS, que ele fala da exposição do ruído, ele tem lá que a fórmula o NEM é igual ao NE mais Q sobre log de 2 vezes o log do tempo de exposição dividido por 480. Então, esse Q sobre o log de 2, se a gente for relembrar lá da nossa faculdade, né, o log de 2 na base 10 é 0,301. Então, vamos por aqui, ó. O log de 2 na base 10, né, log de 2 na base 10 é igual a 0,301. Então, tá aqui, ó, log de 2... Tá dando tudo ao contrário, né? E aí, se você for colocar na fórmula o Q sobre o log de 2, você vai ver que se for 5 dividido por 0,301, você vai ter um valor de 16,61, que é aquele que está na fórmula. Ou, se você colocar o 3 dividido por 0,301, você vai ter o 10. Exatamente, ó, o Master SST está falando aqui, o 10 da fórmula é substituído por 16,61. Então, quando você vê ali na fórmula, que você já tem ali direto o 16,61, você sabe que está automaticamente usando o Q igual a 5, fator de dobra igual a 5, limite de tolerância da NR15. Tudo bem, então vamos para frente, porque não para por aí, né? Aí, então, teve a instrução normativa número 11. Só que a instrução normativa número 11, ela foi revogada pela instrução normativa número 20, de 10 de outubro de 2007. Então, um ano e um mês depois, um ano e pouquinho depois, foi outra instrução normativa, veio a substituir a instrução normativa número 11. E o que falava essa instrução normativa número 20? Lá no artigo 180, falava o segundo, inciso 3, a partir de 19 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando o NEM se situar acima de 85 decibéis ou for ultrapassada a dose unitária aplicando. Letra A, limite de tolerância definidos no quadro 1 da NR15. Letra B, metodologias e procedimentos definidos na NHO. Ok. Só que, de novo, essa portaria foi revogada pela, hoje, portaria que a gente usa, que é a portaria, que é a instrução normativa número 77 de 2015. Nessa instrução normativa 77, que ela é super embasada há muito tempo já, né, que a gente faz uso dela para os agentes, o que ele faz? E assim, não é só para o ruído, tá, gente? Então, assim, vocês percebam que são metodologias e procedimentos da NHO como um todo. Então, se você vai usar metodologia da NHO para calor, metodologia da NHO para vibração, então são todas as metodologias e os procedimentos, tá? E o artigo 279 dessa instrução normativa 77, ela fala o seguinte: os procedimentos técnicos de levantamento ambiental deverão considerar 2 pontos. 1. Metodologia e procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos na NHO da Fundacentro. E número 2, os limites de tolerância estabelecidos pela NR15, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu citei aqui para vocês 5 legislações, em todas elas, ele cita que a metodologia é da NHO com limite de tolerância o limite de tolerância da legislação trabalhista. Então, para o LTCAT, eu sei, na hierarquia aqui, ó, que nem
o Jonathan está falando. Fala assim, na hierarquia das legislações, o decreto tem mais peso realmente do que uma instrução normativa. Porém, o próprio decreto, Jonathan, ele está lá falando que é a legislação trabalhista, limite de tolerância da legislação trabalhista. E metodologia e procedimento, o decreto 10.410, ele tá lá, porém, ele não, só tá perturbando, não, brincadeira, a discussão técnica é sempre bem-vinda, né? Então, o decreto 10.410, ele não revogou o decreto 3048, ele alterou algumas situações do decreto 3048, e aí ele manteve esse entendimento. Então, não faz sentido a gente usar ao meu ver, tá, gente? Então, eu sei que cada um tem uma opinião aí, e são todas elas válidas e para a gente poder discutir isso também. Então, a questão do EPI, o decreto 10.410, ele realmente fala que agora, se a exposição, né, for neutralizada com o uso do EPI, né, todas aquelas partes da legislação da NR6, aí você não precisa, né, você comprova que foi neutralizado. Antigamente, no decreto 3048, isso não era válido, né? Então, mesmo tendo risco, mesmo fornecendo EPI, a pessoa estava exposta a agente nocivo. Então, né, de todas as legislações aqui que eu comentei, elas falam que é o limite de tolerância da NR15. Sendo assim, a gente usa para o laudo de insalubridade, para o LTCAT, para o PPRA, o fator de dobra 5. Eu concordo que o Q3, ele é, claro, que muito mais conservador, né? Porque se você for avaliar uma dosimetria de ruído de um equipamento que hoje ele já saia para você, tanto o Q3 quanto o Q5, você vai ver que é uma dosimetria feita com o Q5 que dá 78 decibéis, para o Q3 ele vai dar 86. Então, analisem bem o que vocês estão fazendo. Eu fiz um laudo para uma empresa, uma multinacional, e eu fiz ele todo no Q5. E a engenharia da matriz me mandou um e-mail falando que era para a gente usar o Q3. Então, aí eu entrei numa discussão técnica com eles e eu conversei, expliquei o ponto de vista. Por quê? Porque a partir do momento que você usa o Q3, eram 28 grupos homogêneos de exposição nesse documento. Então, dos 28, aproximadamente 20, eles iam ter que fazer o recolhimento das alíquotas para financiamento da aposentadoria especial. Se a gente fizesse no Q5, esse número cairia aí para 10. Então, eles tinham que conversar com o jurídico, por quê? Porque assim, ou eles oneravam a folha de pagamento, né, no momento que a gente batesse o martelo, que era o Q3, ou eles, né, conversavam entre si, discutiam e falavam assim, não, isso pode ser que para frente ele gere sim um passivo trabalhista, né? Porque eu falei assim, eu tô dando o meu ponto de vista e o meu entendimento técnico. Caso vocês queiram usar o Q3, o documento é da empresa, eu sou uma prestadora de serviço, eu vou fazer o que vocês quiserem, o que vocês me pediram. Então, eles conversaram entre si, né? Conversaram a engenharia, conversou com o jurídico e eles, no final, eles optaram por fazer pelo Q5, né? Então, assim, né, não sei qual que foi, claro, né, que impacta muito na folha de pagamento, né? Então, é uma empresa muito grande e eles optaram por manter no Q5. Então, a sugestão que eu dou para vocês, quando vocês forem elaborar um LTCAT, que, né, claro que tem muito prestador de serviço, tem muita empresa que eles não entendem, né? Eles querem um LTCAT, por quê? Porque tem que mandar os dados para o E-Social. Porém, quando tem um SESMIT constituído, ou às vezes um técnico de segurança, engenheiro de segurança que cuida dessa empresa, eu acho que é mais fácil vocês debaterem isso tecnicamente. Então, eu falo assim, você vai querer que eu faça o Q3, você vai querer que eu faça no Q5, né? Explica os teus motivos e aí você vê o que lá na frente você vai preferir que eu faça no teu documento. Explica e aí deixa a critério deles,
né, decidirem, porque eu acho que como você é prestador de serviço, você tem que fazer o correto, né? Então você tem um ponto que você defende, porém você tem que também né, entender o lado do empresário e saber o que e também ele tem que saber quais que são os pontos que isso pode onerar para ele, né? Então, é um passivo ou é uma folha de pagamento né, maior. Então, é aquela história, né? Se ficar o bicho pega, como é que é? Se ficar o bicho pega e se correr o bicho... Não, ao contrário, né? Algo assim nesse sentido. Né? Então, sugestão, conversa, pergunta, né? Explica o ponto de vista e aí a gente faz o documento conforme o que a empresa definir, juntamente com o jurídico. Só tenho certeza que vocês vão se prevenir dessa decisão, né? Deixando claro que foi a empresa que optou. Então, acho assim, depois você até consegue comprovar, mas enfim, se é Q3, se é Q5, o que é importante pra gente que trabalha também na área é fazer né, toda a parte de prevenção, de fornecimento de EPI, de tentativa de EPC, e aí, para quê? Para que esse ruído ele seja sempre neutralizado e a gente não onere a empresa e nem a saúde do colaborador, tá bom? Vou ver se tem aqui alguma, se vocês quiserem fazer, deixa eu pegar aqui que eu tô no improviso mesmo. Vou ver aqui se tem alguma caixinha de pergunta. E aí, vocês podem ir perguntando aqui, se não der tempo de eu responder, vocês me chamam lá no direct. Tá, então aqui, né, Master SST, a briga é grande, são muitos casos com o Q3 e exatamente, com o Q3 ele é muito mais conservador, né? Então você vai ter que, o limite de 85 ele vai atingir bem, em muito mais colaboradores, que nem esse exemplo que eu dei, eram 28 GHEs, dos 28, 20 tinham dado aposentadoria especial. Assim, se a gente fosse pensar que não estava, né, sem EPI, acima só do limite de tolerância, né? E aí, ao passo que se a gente usasse o Q5, ele já caía para metade. Então, assim, quanto que isso não onera, né? Em tributo, o Jonathan, que está aqui na live, que fala muito de tributos, aliás, sou aluna dele da mentoria, e né, tenho observado muito esse ponto de vista também, para poder embasar o conhecimento e explicar pro empresário, né, tentando entender qual que é o regime de tributação da empresa para ver se isso quanto que isso vai impactar para ele também, né. Maicon, porém os agentes cancerígenos considerados efetiva exposição quando eliminam a nocividade. No artigo não cita neutralização tratando desse agente, ok. Se eu sou empresário também ia querer o Q5, óbvio, né. A técnica não era Q3. Eles, a empresa, por interesses próprios, digamos assim, podem interferir no que se refere à legalidade? Então, Bruno, como eu expliquei aqui, o limite de tolerância é sempre baseado na legislação trabalhista. A metodologia e o procedimento, eles são para NHO. Sim, o que significa a metodologia e o procedimento? É a forma como você vai fazer a aferição do equipamento, o período de calibração, aonde que você vai posicionar esse equipamento no colaborador, qual vai ser o tempo de medição disso. Isso é metodologia e procedimento. Limite de tolerância, você vai usar o quadro 1 da NR15. Essa vai ser a diferença. E é aí que eles também se confundem. Tá? Segue esse mesmo pensamento numa perícia? Sim, o mesmo pensamento para uma perícia. Né? Até porque assim, você vai avaliar a perícia previdenciária, né? No caso, Thiago, então você vai seguir o mesmo pensamento. Né? Claro que existem peritos que eles dão a aposentadoria especial porque eles usam o Q3, tem perito que dá aposentadoria especial, não dá aposentadoria especial porque usa o Q5, né? Então aí sempre vai... eu até estava conversando com uma advogada quando surgiu essa questão aí dessa empresa que a gente estava fazendo a LTCAT, porque ela é advogada previdenciária, então eu estava conversando com ela sobre isso. E ela falou assim pra mim, Isa, ninguém está sabendo o que vai ser feito, porque acabou de ter uma... eu não lembro agora que era uma modificação também na legislação que nem, tipo, não sabia nem como que iam julgar isso. Então, vocês verem o quão confuso que é,
né? Não é só para nós da área técnica, mas é também pro direito, para a justiça que julga, então é bem complexo daí. O que você acha de definir como insalubre somente com o uso de decibelímetro? Então, a nossa, falando de insalubridade, a gente se remete ao que? A NR15. Então, NR15, falando de decibelímetro, né? Então, o anexo 1. A norma, ela fala que é possível você sim fazer uma perícia de ruído usando, né, as medições pontuais, desde que, né, você faça você faça os efeitos combinados, o C1 sobre o T1, o C2 sobre o T2. Se você faz esse cálculo e você encontra um valor de dose, e esse valor da dose ele exceda a unidade, aí sim você vai caracterizar como insalubre. Porém, como a gente fala, a nossa norma ela já é bem defasada. E o dosímetro, quando você usa o dosímetro, ele já faz o C1 sobre o T1 minuto a minuto. Então, o cálculo que você tem ali, ele é muito mais preciso do que você ficar fazendo isso na mão, na unha, né? Mas pode fazer sim, não, a norma não descaracteriza e não impede. Aqui, ó, Luiz Marcos. Acontece a mesma coisa na avaliação de estresse térmico. Nós usamos a metodologia da NHO, porém as tabelas de limite de tolerância e taxa metabólica da NR15. Perfeito. Por quê? Porque tanto o decreto quanto a instrução normativa, ele não fala que é única e exclusivamente para ruído, ele fala que são as normas de higiene ocupacional da Fundacentro. E isso vai da NHO1 até NHO11. Né? Aí você vai sempre remeter o limite de tolerância para a NR15. E uma coisa que eu acho assim extremamente importante, quer usar o Q3? Usa o Q3. Porém, compara com a tabela da NHO. Não vá comparar com a tabela da NR15, tá? Então, não misture. Você não vai querer usar milhas por hora com milhas por segundo, quilômetros por hora, entende? A gente, nós que somos da área técnica da engenharia também, a gente sabe que para conversão de unidades a gente tem que estar sempre na mesma unidade, né? Então é quilômetro por hora, é metros por segundo, é metros por segundo. Não adianta você pegar então o Q3, que é da NHO, e você comparar com a NR15. Tá? Então, se você quer usar o Q3, ótimo, use. Porém, use também a tabela da NHO. Não vá usar com a tabela da NR15, porque aí não faz o menor sentido o que você está falando. Quer usar? Usa, não tem problema nenhum. No laudo que eu vi, ele usou somente 3 dados do decibelímetro para definir como insalubre. Aí é outro caso, né? Aí, se você quiser, você me chama ali no direct pra gente conversar um pouquinho. A Camila Marcondes perguntou aqui, você considera a área 665, 334, né, Camila, complementando, mesmo com proteção especial, mesmo com proteção ao direito à aposentadoria especial? Então, essa questão da área 664, 335, ele é um entendimento, né, que já foi pacificado, dizendo que o ruído, mesmo neutralizado, o colaborador ele enseja esse pagamento. Aí, mais uma vez, eu acho que a gente tem que conversar sempre com o jurídico, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente da área técnica da segurança do trabalho, a gente vai caracterizar ali uma área 664 e colocar numa GFIP do PPP 104, aí eu acho que a gente acaba colocando também que o nosso trabalho ele está sendo em vão, ou seja, que a gente não consegue neutralizar e que a gente não está conseguindo cuidar desse colaborador através das medidas de controle individual ou coletiva. Né? Eu sei, existe a área, eu já expliquei para o proprietário sobre esse agravo aí que já foi pacificado, porém eu acho que a gente tem sempre que conversar e não tomar uma decisão unilateral, porque entendimento do jurídico é uma coisa e eu acho que a nossa área técnica é outra, então não vamos misturar aí os alhos com os bugalhos, tá bom, Camila? Mas é bem lembrado esse agravo aí do recurso que você pontuou pra gente. Normalmente a maioria dos LTCATs que vejam usa o Q5 para ensejar a aposentadoria. Ótimo, eu também uso o Q5.
tá? Então, eu uso o Q5, tá? Você poderia fazer um post? Com certeza, Ezequiel já tá aqui, né? Já tava na minha colinha. Então, tá fácil agora, eu já coloco amanhã ele em formato de post para ficar mais fácil para vocês. Camila, acho que vai dar muito problema com o e-social. Então, eu até acho que se você conseguir justificar e realmente... Porque assim, o decreto 10.410 agora, ele tirou essa questão aí que o ruído, ele, né, o agente de risco, ele vai ser neutralizado com o uso de EPI, né? No decreto 3048 isso já não existia, né? Ele falava assim, tem agente, independente se tem um EPI ou não, vai pagar aposentadoria especial. Agora, com o decreto 10.410, não. Então, os LTCATs que a gente está fazendo agora, a gente tem sim a condição de colocar um GFIP zero, né? Ou seja, não tem exposição. Por quê? Porque a gente consegue comprovar que tem medida de proteção individual, que tem, de repente, medida de proteção coletiva, que tem treinamento, que tem fiscalização, que tem higienização de EPI. E tudo isso a gente consegue comprovar. Eu não coloco, nos clientes que eu atendo, eu não coloco a GFIP 04, exceto se eu perceber que realmente não existe possibilidade de neutralizar ou de cuidar desse colaborador, tá? Eu uso sempre o GFIP 00, né, no caso. Oi, Valni, boa noite. Tiago, acho que ao se adotar Q3 ou Q5 deve se manter e não beneficiar um ou outro a cada documento. Imagina se faço um LTCAT usando o Q3 para beneficiar o trabalhador e um outro. Não, claro que não, até porque cadê a credibilidade sua como profissional, né? Então, assim, se você usa o Q5, você usa o Q5 para todo mundo. Se você usa o Q3, você usa o Q3 para todo mundo. Isso é uma questão de ponto de vista, né? Eu passei aqui para vocês, porém tem gente que continua entendendo que metodologia e procedimento é o que tem que usar no limite de tolerância. Então, eu dei o meu ponto de vista. Eu tô falando para vocês o que eu faço, o que eu venho fazendo, o que eu já discuti tecnicamente em grupo que eu falo assim, a empresa, eu apresentei o Q5, eles me mandaram um e-mail me mandando colocar tudo em Q3. Aí eu falei assim, gente, o documento é da empresa, porém eu quero que vocês fiquem cientes disso. A legislação que embasa é essa e essa. E aí eles conversaram entre si e optaram por usar o Q5, tá? Mas eu sempre defendi o Q5. Então, vejam aí o que vocês vão ver, principalmente agora que vocês estão né, fazendo bastante LTCAT aí para colocar aí para envio de dados do e-social. Então, cuidado com as empresas que vocês contratam, porque se vocês colocarem que é um ruído acima, vocês também têm que ter o cuidado, porque se vocês não comprovarem que vocês estão protegendo esse colaborador, vocês podem estar gerando, né, cada vez um passivo aí, que uma hora essa conta vai chegar, porque a finalidade do e-social é a fiscalização, né? Então vocês podem, lá na frente, vocês estarem se incomodando com isso daí também. Mas, Paulinho, considerando o PPP, devo manter GFIP anterior ao novo decreto? Não, na verdade, quando você vai fazer o teu PPP, você vai usar a base do documento à época, né? Então, se você realmente não coloca, né, mesmo o entendimento do decreto, você colocar que ele está exposto, é complicado, né? Então, você pode até colocar, por quê? Porque o decreto ele não neutralizava, né? Tanto fazia se usava ou não. Porém, até essa pergunta é uma pergunta que eu acho que fica meio no vácuo, né? Então, tá. Vou deixar a live gravada sobre o código GFIP. Você já usou o número 1? Só pelo fato de estar exposto a algum risco, mesmo abaixo do... Sabe que eu não usei ainda, Michael? Normalmente a gente, né, coloca 0 porque a parte da gestão das empresas, elas são bem eficazes, assim. Então, normalmente é 0 ou quando tem algum agente de risco que eu já vi. O 0,1 eu não presenciei ainda.
Muita gente replica a tese do Q3 sem ao menos saber a lógica por trás disso. É perfeito. Então, eu vou colocar aqui para vocês essa sequência aqui, né, dessas legislações. Quero que vocês vão atrás, leiam, pesquisem, falem o entendimento de vocês de cada uma dessas, tanto do decreto quanto da instrução normativa. É muito importante que vocês não engulam as coisas, que vocês tenham argumentos técnicos também para justificar isso, para quando alguém perguntar para você, né? Porque senão, assim, quando você passa a entender alguma coisa, é muito mais fácil de você explicar. Então, que fica aí essa questão, né? E aí, eu só vou falar aqui para não me estender muito, Michael. Me chama depois ali no direct pra gente falar dessa questão aí do GFIP, né? Foi você que me chamou, né, aqui para falar sobre a questão do GFIP do período do LTCAT, né? Se antes do decreto ou tal. E aí a gente conversa depois e numa dessas vira aí assunto também para uma próxima live. Gente, ficando alguma dúvida, me chama ali no direct, tá bom? E boa noite, muito obrigada por vocês que ficaram aqui comigo até o finalzinho da live. Até mais!